Irmãos, essas coisas que acontecem no país, a gente vê, a gente fica inconformado realmente, né? Por outro lado, o mais importante é a gente perceber que realmente o que vale a pena investir, irmãos, não é no reino desse mundo, mas é no mundo que há de vir, né? Então nós temos que nos ajudar, entendeu? Eu tenho que ajudar você, você tem que me ajudar. Eu tenho que ser o seu tutor e curador, você tem que ser o meu tutor e curador, entendeu? Eu cuido de você, você cuida de mim. Para que todos possamos crescer em vida, irmãos, e reinar com o Senhor no mundo que há de vir. Né? O mundo que há de vir, essas coisas vão acabar, graças a Deus, né? Mas enquanto estamos aqui, irmãos, nós temos que permanecer firme na nossa visão, né? Trazer o Senhor de volta, né? Esse alimento diário, irmãos, nós estamos chegando ao final já, né? Dessa série maravilhosa do livro de Gálatas. E o tema principal de Gálatas, irmãos, é a filiação. Ou seja, Deus quer produzir filhos maduros para reinar com Ele lá no mundo que há de vir. E já vamos começar Colossenses, irmãos. Outro livro maravilhoso. O Senhor vai falar muito conosco a partir de sábado que vem na Conferência Internacional. Ontem eu estive em Campinas, irmãos. A palavra que o Mondong liberou ali, irmãos, ontem foi riquíssima. Riquíssima. Nós nunca vimos Barnabé como vimos ontem. O Barnabé, depois que ele tem aquela discussão com Paulo, ele desaparece da Bíblia, já reparou? Ele não aparece mais. Mas, irmãos, ocultamente esse irmão continuou sustentando, por exemplo, João Marcos. E depois, irmãos, João Marcos foi útil para Pedro, foi útil para Paulo. Na verdade, foi útil, irmãos, para o Senhor. Pedro e Paulo eram apóstolos. E você sabe que o Evangelho de Marcos foi escrito, na verdade, por Marcos, né? Ele redigiu, mas quem estava ditando era Pedro. Então, o Evangelho de Marcos também é o Evangelho de Pedro. Irmãos, todos nós temos esperança. Por mais inútil que você seja, se você se volta para o Senhor, como João Marcos se voltou ao Senhor, nós podemos ser úteis a Ele, né? Graças ao Senhor. E, né, Billy, como você falou no começo, foi o Marquinhos que falou, né, sobre a questão, a semana sobrecarrega você. A semana, irmãos, às vezes você nem tem tempo de reunir, às vezes o trabalho te sufoca de tal maneira, você não pega nenhuma reunião durante a semana. A única reunião que você consegue vir é a reunião de domingo de manhã. Como é que você chega aqui? Parece que levou uma surra espiritual. Mas, irmãos, não importa. O importante é que você veio. E agora é hora de você abrir a sua boca e dizer assim: ó Senhor Jesus! Vamos lá? Ó Senhor Jesus! Irmãos, essa semana falou para nós essa questão de que a carne milita contra o espírito, né? E o espírito milita contra a carne. Militar é guerrear, né, lutar. Então, irmãos, a sua carne, ela luta contra o seu espírito e vice-versa, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, assim, eu queria só rever com vocês uma coisinha. Quando Deus criou o homem, vocês lembram como foi o processo, né? Ele criou um boneco de barro, aí ele soprou dentro do boneco de barro o quê? O espírito, tá certo? E quando ele soprou o espírito dentro desse boneco de barro, o homem se tornou o quê? Alma vivente. Ou em outras palavras, irmão, se tornou um campo de batalha. Eu e você hoje, nossa alma é um campo de batalha. Por um lado você tem a lei do pecado forçando você a pecar. E a sua mente quer agradar a Deus, você quer cumprir os 10 mandamentos, mas não consegue, você fala, eu sou desafortunado. Mas, irmãos, Paulo também fala que nós temos dentro de nós agora a lei do Espírito da vida, amém? Que nos livrou da lei do pecado e da morte, né? Então, irmãos, agora, olha só, por um lado, você tem a lei do pecado e da morte ali, né? Trabalhando, como Paulo fala, eu vejo uma lei nos meus membros, né? No meu corpo, a lei do pecado está no meu corpo. E ela força, irmãos, ela traz todo o pecado, tudo que é ruim para dentro de mim, para minha alma e para o meu espírito também. O espírito fica amortecido por causa do pecado. A alma fica rebelde. Em outras palavras, irmãos, é o famoso eu sei. Eu sei fazer. Como que o Satanás falou para Eva? Se você comer dessa árvore, certamente você não vai morrer, mas você vai ser conhecedor do bem e do mal.
Deus não quer que você coma, porque você vai ser que nem Ele. Você vai saber distinguir o certo e o errado. Você vai ser um eu sei. Não precisa de Deus, eu sei. Olha que grave isso, irmãos. Mas graças a Deus, irmãos, porque dentro de nós também tem um outro que chama-se eu sou. Amém? E o eu sou também quer crescer em nós, irmãos. Ele quer, a partir do nosso espírito, conquistar a nossa alma, saturar a nossa pessoa, né? Então, irmãos, quando o eu sei vence, você está perto ou longe de Deus? Você está longe, né? Agora, quando o eu sou vence, o que acontece? Você anda na presença do Senhor. Gênesis 17:1, irmãos, Deus fala assim para Abrão. Na época era Abrão, tá? Abrão, com um A só, Abrão. Por quê? Porque vocês lembram da história? Deus tinha falado para ele que você ia ter um descendente. Com 86 anos você vai ter um descendente. O que ele fez? Ao invés de ter um filho com a Sara, que também já era velhinha, coabitou com a concubina. Irmãos, o resultado foi Ismael, que até hoje os descendentes perseguem o povo judeu, né? Vocês sabem a história. Então, irmãos, agora, quando Deus apareceu de novo para Abraão, irmãos, ele tinha 99 anos de idade. 99. Eu te pergunto, é difícil ter filho com 86 anos? E com 99? Mais difícil ainda, não é verdade? Mas, irmãos, Deus falou para ele o seguinte: anda na minha presença e ser perfeito. Mas eu tenho 99 anos. Anda na minha presença e ser perfeito. Aí Deus mudou o nome dele, de Abrão, agora se tornou Abraão. Então agora Abraão andava na presença do Senhor, irmãos, coabitou com Sara, que era a esposa dele, e teve um filho que é Isaque, descendente da promessa. Amém, irmãos? Então, o que você prefere que vença? O eu sei ou o eu sou? Eu sou, amém. Irmãos, o eu sei usa as capacidades dele, mas o eu sou, na verdade, quando você está no eu sou, você não confia em si mesmo. Olha só que interessante, irmãos. Moisés, primeiros 40 anos de Moisés, ele foi, irmãos, vocês sabem a história, mas em resumo, ele foi educado lá como um príncipe do Egito, foi preparado. Irmãos, sabe o que deu toda essa capacidade, todo esse preparo de Moisés? O que gerou? Gerou a morte de um egípcio. Com toda aquela habilidade dele, ele foi lá e matou um egípcio que estava molestando, que estava batendo num judeu. Então veja bem, o fruto do eu sei é morte. Mas aí, irmãos, ele foge, 40 anos lá apacentando ovelhas. Aí, irmãos, Deus chama ele por meio de uma sarça ardente. Sarça é como um arbusto que pegava fogo. E me explica como que um arbusto pode pegar fogo e não ser consumido? Não tem como, não é verdade? Ele é consumido, mas aquele arbusto não era. Então, irmãos, ali Deus já mostrou para Moisés: veja, eu quero te usar, mas você não vai ser o combustível. Irmãos, em outras palavras, tudo que você aprendeu na sua carreira profissional, com os seus pais, na vida da igreja, Deus vai querer usar, Deus quer usar. Mas veja bem, você não pode confiar nas tuas habilidades para Deus fazer as coisas. Ele vai te usar, mas como uma sarça que queima, mas não é consumida, Deus também te usa como um canal, como um sustentáculo, para que Ele faça a obra. Está entendendo? Primeira vez que Deus mostra para Moisés algo, Ele mostra isso: olha só, eu vou te usar, mas eu não vou usar a tua capacidade em você mesmo. Eu vou usar a tua capacidade como algo para sustentar a minha glória, como algo para sustentar o meu agir. Irmãos, na vida da igreja, você tem um Espírito dentro de você, sim ou não? Você tem. Você pode ser útil para Deus, sim ou não? Pode. Agora, se você começar, eu sei fazer, eu tenho anos de vida da igreja, eu sou formado em Harvard, e não sei o que, e sei fazer, Deus não vai te usar, porque você está em você mesmo. Então, irmãos, graças ao Senhor, porque o que Deus quer usar em nós, sim, quer nos usar, Ele vai te usar, Marcelo, mas Ele vai usar você como um sustentáculo, para que Ele possa brilhar, para que Ele possa fazer a obra. Então, irmãos, veja, no eu sei, eu sou capaz, mas no eu sou, eu não me considero capaz não. Eu sei que Deus é capaz, né? Jerusalém, irmãos, igreja de Jerusalém, muito aberta, democrática, todo mundo falava, era uma beleza. Mas a igreja de Antioquia, irmãos, orava. E quando orava, dava chance para Deus falar ali para todos eles: olha, separa agora Barnabé e Paulo para a obra. Irmãos, que tipo de igreja que a gente quer ser?
A gente quer ser uma igreja do eu sei, democrático, todo mundo tem direito aqui, todo mundo sabe, todo mundo é bom, ou vamos deixar Deus falar por meio da oração? Irmãos, nós temos que orar. Ontem na palavra o irmão Dong tornou a falar, antes de tudo, irmãos, vem a oração. Antes de uma reunião, oração. Antes de começar o seu dia, oração. Antes de começar a trabalhar, oração. Antes de tudo, irmãos, antes de servir o Senhor, oração. Senhor Jesus, irmãos, realmente Deus está nos aperfeiçoando, né? Essa palavra tão rica que Ele tem nos falado, né, Eudeu? Está nos aperfeiçoando, né? A ser pessoas que realmente se voltam mais para o Senhor, né? Irmãos, o eu sei escolhe a morte e a maldição, a verdade é essa. Lá em Deuteronômio, o Senhor fala assim, eu coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí o Senhor ainda fala, escolhe, pois, a vida. Irmãos, diariamente para nós é colocado esses dois montes, o Gerizim e o Ebal. Gerizim é a bênção, o Ebal é a maldição. Quando você escolhe viver em você mesmo, no eu sei, você está escolhendo Ebal, maldição, monte Ebal. Mas se você escolhe invocar o Senhor, depender do Senhor, irmãos, nós estamos no Gerizim. Amém? Então o que nós mais precisamos, irmãos, é estar na bênção, estar na vida, né? O eu sei, irmãos, ele é um poço limitado. Lembra da mulher samaritana de 2 semanas atrás? O Senhor chega para ela, ela fala assim, olha Senhor, o poço é fundo. O poço, irmãos, pode ser qualquer coisa que você pode imaginar. Pode ser a sua religião, pode ser a sua carreira profissional, pode ser a preocupação, né, em subir para ganhar mais dinheiro, para sustentar a família, mundo do sustento. O poço também, irmãos, pode ser pecado. O pecado pode ser um poço. No caso da mulher samaritana, o poço dela era pecado, porque ela já tinha tido 5 maridos, estava com o 6º, ou seja, nenhum desses 6 satisfaziam ela. Aí o Senhor fala para ela assim, se você continuar bebendo dessa fonte, desse poço aí, você vai tornar a ter sede, mas se você beber da água que eu te der, você jamais terá sede. Oh Senhor Jesus! Irmãos, dentro de nós tem uma fonte. O eu sou é uma fonte. Nós temos que beber dessa fonte, né? Invocar mais o Senhor, beber da fonte, orar mais, ler mais a Bíblia, irmãos, orar e ler a Bíblia, o alimento diário, os livros, tudo isso nos ajuda a beber da fonte. E o Senhor ainda fala, irmãos, e não só Ele te sacia a sede, como essa fonte vai ser em você uma fonte também, para jorrar para os outros. Irmãos, essa mulher samaritana bebeu ou não bebeu da fonte? Ela bebeu. O que aconteceu na sequência da história? Vocês lembram? Depois que ela bebeu, ela foi pregar o evangelho, irmãos. Ela foi falar para outros samaritanos, olha, eu vi aquele que é o Cristo. Depois, vocês lembram o que os samaritanos falam para ela mais tarde? Ela fala assim, já agora, nós não cremos porque você nos falou, mas nós cremos pelo que nós vimos e ouvimos. Amém. Irmãos, nós chegamos para as pessoas e levamos esse fluir da vida, elas vão falar assim, agora eu não creio mais pelo que você estava falando, eu creio porque agora eu estou vendo o que você está vendo. Oh Senhor Jesus, amém. Graças a Deus, né, irmãos? Que diferença do eu sou, né? A fonte limitada. O eu sei sabe das coisas, sabe ou não sabe? É sabichão, né? Quando Lázaro morreu, irmãos, Lázaro morreu, o Senhor demora para chegar, ele faz de propósito, porque ele queria mostrar que ele era a ressurreição, né? Mas aí, quando ele chega, Marta fala assim, Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí ele fala assim, não, mas ele vai ressuscitar. Aí a Marta fala o quê? Eu sei que ele vai ressuscitar e tal. Lembra dessa história, irmãos? Eu sei que ele vai ressuscitar. Às vezes o nosso conhecimento bíblico atrapalha. Ao invés de suprir vida, você fica discutindo com os irmãos, né? Eu sei, então deixa eu falar para você que eu sei. Isso aí que você está falando está errado, Senhor. Eu sei que ela é ressurreição, eu sei que vai ressuscitar no último dia. Aí o que o Senhor fala para ela, irmãos? Ele vira para ela e fala assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Você sabe, Marta, na teoria, mas eu sei porque eu sou. Olha que rico, irmãos. E aí o que acontece com Lázaro? Ressuscita. Porque o Senhor, irmãos, é a ressurreição e a vida. Ele não conhece sobre a ressurreição e a vida, Ele é a ressurreição. Que diferença! Oh Senhor Jesus! Graças a Deus, né? O eu sei tenta fazer obra de lei. Ele quer fazer obra da lei. Mas agora eu te pergunto, ele tem força para isso, irmãos?
Como Paulo fala, eu na minha mente eu quero servir a Deus, eu quero cumprir a lei de Deus, mas a lei do pecado é mais forte, entendeu? Por isso que a lei, ela não consegue fazer o homem ter vida. Ela era para o homem ter vida, mas não consegue ter vida, porque o homem tenta cumprir a lei, mas eu sei, né? Eu tento cumprir a lei, mas não consegue. Agora, irmãos, vive pela fé em Cristo. Vale a pena ler esse versículo, Gálatas 2. Senhor Jesus, Gálatas 2, versículo 16. Senhor Jesus. Vamos ler? Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Agora o 3 desse mesmo livro, capítulo 3 de Gálatas, versículo 5, irmãos. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Irmãos, essa palavra concede o Espírito, você pode ler também supre o Espírito. Eu te pergunto, o Senhor quer suprir para você o Espírito continuamente? Você acha que Ele quer isso? Responde para mim, Deus quer suprir o Espírito diariamente para você ou não? É o que Deus mais quer, irmãos. É o que Deus mais quer, suprir o Espírito para nós. Agora, Ele não faz, se eu tentar cumprir a lei, eu não vou estar recebendo o Espírito. Mas eu recebo o Espírito, irmãos, pela fé. E a fé, irmãos, é o próprio Senhor, sendo trabalhado dentro de mim. Então, quando eu invoco o Senhor agora. Oh, Senhor Jesus. Sabe o que aconteceu? Você invocou o Espírito em verdade, sabe o que aconteceu? Mais um pouquinho da fé entrou em você. Invoca de novo. Oh, Senhor Jesus. Mais um pouquinho da fé. Outra vez. Oh, Senhor Jesus. Mais um pouquinho da fé entrou em você. Então, irmãos, nós temos que viver pela fé do Filho de Deus e não pela lei, né? Senhor Jesus. Está sob a maldição da lei, obviamente, mas o novo homem, irmãos, o que desfruta o eu sou, ele está onde? Ele desfruta o Espírito prometido. Acompanha aí comigo Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que, vamos ler juntos isso aqui, irmãos. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém. Recebemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, e como fala ali o versículo anterior, Ele nos concede o Espírito, Ele nos supre o Espírito diariamente, né? Então nós temos que permanecer na presença dEle. É ou não é, Linira? Melhor coisa é permanecer na presença do Senhor, não é verdade? Finalmente, irmãos, o tema dessa mensagem, né? Carne milita contra o Espírito. Quem anda no eu sei, na verdade ele produz frutos da carne, que está lá em Gálatas, capítulo 5. E o que depende, né? Que deixa o eu sou vencer, ele tem fruto do Espírito. Vamos só ler o positivo, tá? Eu não vou ler o fruto da carne não, depois vocês podem ler. Fruto do Espírito, Gálatas 5, 22. Olha que maravilhoso, quem anda no Espírito, irmãos. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, irmãos, aqui olha só, no versículo 25 fala assim, ó, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vamos falar juntos? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Irmãos, esse viver aqui é no sentido de ter vida real. Fala para o irmão que está do seu lado, você quer ter vida real?
anda no Espírito. Irmãos, olha só, se vivemos, se nós temos vida, você tem vida quando você contata o Espírito ou não? Se nós temos vida quando a gente contata o Espírito. Então, irmãos, se a gente tem vida quando a gente contata o Espírito, vamos andar no Espírito. É isso que o amado Paulo está falando aqui para nós. E o andar, irmãos, é o viver, é o dia a dia. O andar é prático, é o seu dia a dia. Eu estou andando no meu caminhar, na minha vida, eu estou andando, tá certo ou não? Eu estou andando, o que eu tenho que fazer enquanto eu estou andando? Invocar o nome do Senhor, irmãos. Nós temos um hino muito rico, irmãos, que fala assim, ó: todo tempo te respiro, cada dia te respiro mais. Irmãos, invocar é a nossa respiração espiritual. Então, irmãos, andar no Espírito é isso. Eu tenho vida no Espírito, não tenho? Tenho. Agora eu preciso andar no Espírito. Eu preciso caminhar. Meus passos estão sendo feitos no Espírito. Eu estou invocando o Senhor, estou na presença do Senhor, né? Aleluia. É isso aqui, irmãos. Vamos respirar o nome do Senhor. Vamos orar mais. Vamos ler a Bíblia, o alimento diário, os livros espirituais. Sabe para quê, irmãos? Para que quem vença seja o eu sou, não eu sei. Livro maravilhoso de Gálatas, irmãos. Porque tudo isso é pelo seguinte fato: Deus quer que nós sejamos filhos maduros, para reinar com Ele lá no mundo que há de vir. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Bem, grande ajuda, não é, irmãos? Nós conseguirmos sermos ajudados a discernir o eu sei, que está relacionado com a nossa capacidade de fazer as coisas, ou pelo menos de tentar fazer as coisas, e o eu sou, de onde vem, de fato, todo o nosso suprimento, toda a nossa capacidade, toda a nossa suficiência. Então, a nossa suficiência vem de Deus. Então, o que o Senhor quer nos mostrar, né, o irmão Ulisses nos ajudou hoje de manhã, o Senhor quer nos ajudar a não sermos enganados, achando que nós somos demais, não é? Somos alguma coisa, temos alguma coisa, podemos alguma coisa. E essa palavra de Gálatas, estamos no finalzinho já, né, como o irmão Ulisses disse, veio trazer essa ajuda para a gente, mostrando que nós somos filhos de Deus, né, de fato somos filhos de Deus, fomos gerados de Deus, filhos legítimos de Deus, mas nós precisamos crescer, né? Precisamos crescer, precisamos amadurecer, para que Ele possa nos dar toda a herança que Ele preparou para nós. Então, filhos, crianças, não tem como receber a herança do Pai. Então, nós precisamos ser filhos maduros. Não apenas atingir a maioridade, mas, de fato, amadurecer. Tem filhos que atingem a maioridade, 18 anos, agora já posso dirigir, já posso fazer isso, fazer aquilo, mas não amadureceu. É ou não é? Então, nós precisamos ser filhos maduros de Deus. Irmãos, e a palavra dessa semana, nós vimos que há uma guerra, há uma luta constante. E não são coisas, e não são pessoas que promovem essa luta, essa guerra. É algo que está dentro de nós. Isso que eu queria chamar a atenção também, para a gente perceber. Às vezes a gente discute com as pessoas, a gente fica bravo com as situações, com as circunstâncias, mas tem algo dentro de nós. Você está carregando todo o tempo aquilo ali. Você está andando com aquilo. Você tem vim para a reunião, trouxe minha mochila. Ali tem as coisas que eu preciso, que eu uso no dia a dia. Está ali. E nós também, seres humanos, carregamos, né, algo em nós, que é a carne. E essa carne milita contra o Espírito. E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Então, Ulisses não quis tocar nesses pontos negativos da carne. Irmãos, mas é interessante você observar quais são as obras da carne. O que ela é capaz de fazer na sua vida e na minha vida. Nós precisamos saber, porque senão, se nós descuidarmos, nós vamos ser engolidos por ela. Então, as obras da carne, eu queria ler com vocês aqui,
Versículo 19. São conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. O que é lascívia? O que é lascívia? É um desejo, né, ardente do lado sensual, da sexualidade, sexual. Você fica queimando, né, como diz o outro, né? É melhor casar do que viver abraçado, né? Na verdade é abrasado, né? Abrasado. Aí a pessoa entendeu errado, falou, é melhor casar do que viver abraçado, né? Então, esse descontrole, né, essa fome desgovernada, descontrolada, isso é uma obra da carne. E nós precisamos também cuidar desse assunto, porque senão nós vamos ser anulados, neutralizados pela carne. Exatamente o propósito de Satanás é esse. Ele quer anular você. Se ele puder anular você, usar o poder da carne para neutralizar você, é ótimo. É isso exatamente que ele quer. Então nós temos que tomar cuidado com a lascívia. E também desejo por ter bens. A lascívia também tem relação com esse assunto. Eu quero ter as coisas. É uma coisa descontrolada, desgovernada. E você luta por isso. O que mais? Idolatria. Sabe o que é isso, não é? Filho, coisas, tudo você coloca como um ídolo na sua vida e você briga por aquilo. Você tem aquilo ali como tudo para você. Que mais? Feitiçaria. O que é feitiçaria? Poxa, eu não estou envolvido com feitiçaria, gente. Não é? Eu sou cristão. Mas o que é feitiço? Feitiço é uma coisa que não é verdade. É falso. É engano. É isso. Os Gálatas foram enfeitiçados. Eles foram enganados por algumas pessoas. O que mais? Inimizades. O Senhor nos guarde de inimizades. Porfias. O que é porfia, hein? Hã? Oi? Fala aí. Discussões acaloradas. Né? Olha, eu tenho opinião forte sobre esse assunto e eu vou contender com as pessoas sobre esse assunto. E eu vou ganhar, né? Então a porfia, ela pode levar você a ganhar a discussão, mas você perde o amigo, você perde o irmão, você perde as pessoas. Então temos que tomar cuidado com a porfia. Ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, e tem mais coisas. Ele fala, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Pronto. Quem está qualificado a herdar o reino de Deus? Olhando para as obras da carne. Quem está qualificado a herdar o reino de Deus? Esse aqui é o nosso grande desafio. Irmãos, esse é um assunto que nós precisamos lidar com ele diariamente. E mesmo a cada instante. E a arma, o irmão Ulisses falou, né, uma arma poderosíssima para lidarmos com isso. O irmão Dong tem nos ajudado bastante a enxergar isso. Está no modelo de Antioquia, e essa arma é a oração. A gente falar sobre oração é uma coisa, a gente orar é outra coisa. São duas coisas completamente diferentes. Você falar sobre oração, você sabe falar? Sabe. E orar. Como orar? Né? Como que nós sabemos orar? Como orar? Nenhum de nós aqui sabe. Nós temos que orar. Nós temos que aprender fazendo. Alguém me dá uma oração aí para eu rezar todo dia?
você vai aprender orando. Primeiro, nós temos que nos esvaziar diante do Senhor. De nós mesmos, da nossa condição, da nossa pessoa. Irmãos, eu acho que eu vou fazer um negócio com vocês hoje de manhã aqui. O senhor me, aproveitar que tem aqui um computador, né? Não sou igual o Ulisses, assim, organizadinho. Mas eu queria... A irmã Lene ontem compartilhou na nossa reunião, do grupo na reunião de ontem, né? Que a leoa, ela tem condição de pegar uma presa, né? Encontrar uma presa, abater aquela presa e se alimentar. Mas a leoa, ela também tem preocupação em treinar os seus filhotes. Então tem situações que a leoa, ela não abate a presa, ela está ensinando para os filhotes dela, e ela vai lá e dá uma mordida na presa. A presa fica meio que cambaleando, aí os filhotinhos vão lá e completam o serviço. Não é? E eles saem dali, puxa vida, aprendi, né? E vão aprendendo mesmo a lidar com a presa. Então, irmãos, espiritualmente falando, nós temos que aprender uns com os outros. Irmão Dong é um que tem nos ajudado, ensinado a bater as presas e a lutar e batalhar em todas as situações. Então, eu cheguei numa fase da minha vida, né, 58 anos de idade, né, longe de ser da idade do irmão Dong, que tem os seus 95, caminhando para 96. Mas, irmãos, eu vi que minha memória é muito curta. Eu não lembro mais de muita coisa. Eu olho para todos vocês aqui, eu sei o nome de alguns aqui. É quase que impossível também, né? Saber o nome de todo mundo. Mas tem uma coisa boa que o Senhor nos deu, que foi a possibilidade de anotar as coisas, de registrar as coisas. Por isso que nós temos a Bíblia maravilhosa nas nossas mãos hoje. Por isso que nós temos livros espirituais nas nossas mãos. Então, irmãos, nós temos uma memória fraca, tem uns que têm memória brilhante, né, excelente, e exercitam para isso, não é? Mas, irmãos, não confiando na minha memória, eu fiz uma coisa e eu queria passar para vocês. Não é receita de bolo, mas eu queria mostrar para vocês o que eu tenho procurado fazer diariamente diante do Senhor. Eu tenho procurado orar mais. E eu registrei aqui, é uma oração que eu tenho feito diariamente, eu preciso fazer diariamente. Não como uma coisa religiosa, mas como algo vivo. Aí eu queria ler com vocês, como se a gente estivesse num ambiente da nossa casa, bem familiar, conversando com vocês, tá bom? E eu queria que vocês prestassem bem atenção nessa oração aqui. Não percam de vista que nós estamos numa luta espiritual. E nessa batalha espiritual, o Senhor nos deu uma arma para essa batalha. Uma arma que o Senhor nos deu foi a oração. Não perca isso de vista. Então, eu e você precisamos orar mais. Não é falar sobre oração, é orar. E diariamente... E durante o dia orar também. Não podemos parar. Mas se nós pudermos separar um tempo, logo no início do dia, antes de qualquer atividade, é muito bom. Eu queria encorajar você, irmão e irmã, a fazer isso. A nossa vida vai mudar. O irmão Otto falou a situação do país, a situação do mundo vai mudar. Se tiverem filhos de Deus prostrados diante dele, ele vai mudar a nossa sorte. Senhor Jesus, lava-me com teu sangue, cubra-me com tua pessoa, purifica todo o meu ser, perdoa meus pecados, minhas transgressões, perdoa-me pelas injustiças que cometo contra ti e contra
as pessoas. Ó Senhor Jesus, sou pobre, miserável, indigno de estar em tua presença. Mas, Senhor, aceita-me, salva-me, cura-me, reconcilia-me contigo. Elimina toda e qualquer barreira entre mim e ti. Guarda o meu coração. Que ele seja totalmente teu. Perdoa-me pelos momentos que vivo em mim mesmo, fazendo as coisas segundo minha vida natural, segundo a carne. Senhor Jesus, não são poucos os momentos que me encontro nessa condição, nessa situação. Que esse dia seja diferente para mim. Desejo vivê-lo na tua presença. Permita-me olhar nos teus olhos para ver a direção que devo tomar em todos os aspectos. Livra-me de ser guiado por meus pensamentos, que são bem distantes dos teus, por meu coração natural, corrupto, maligno. Ó Senhor Jesus, salva-me de mim mesmo, cura-me, purifica-me. Sou teu, Senhor, eu amo a ti, embora muitas vezes minha conduta, meu viver, possa não condizer com essa declaração. Desejo avançar nesse sentido, para que isso se torne real para mim em meu dia a dia. Quero amá-lo acima de tudo, adorá-lo, apreciá-lo, temê-lo. Ó Pai, ó Deus eterno, ó Senhor Jesus, Abba Pai, Pai amado, Tu és o que eu necessito, Tu és meu Senhor. Quanto ao meu relacionamento com as pessoas, Senhor, por favor, refina-me. Quem me conhece sabe porque eu oro assim. Retira as arestas. Livra-me das coisas que machucam o próximo. Equilibra-me. Livra-me de ser político, demagogo com as pessoas. Senhor Jesus, livra-me de ser áspero, duro, inflexível, arrogante, orgulhoso no relacionamento com outros, especialmente com os mais próximos a mim e com as pessoas em geral. Livra-me de ser misericordioso comigo e justo para com os outros. Não é assim que diz a tua palavra, é exatamente o contrário, Senhor. Perdoa-me, portanto, lava-me nesse aspecto, livra-me da minha carne tão exercitada, Pai. Permita-me andar mais tempo no Espírito, em comunhão contigo, para saber como lidar com as pessoas, Senhor Jesus. Aumenta a minha sensibilidade espiritual. Aumenta a minha alegria. Que a alegria espiritual celestial seja vista em mim. Não minha própria alegria. Ó Senhor Jesus. As coisas em mim que são naturais podem dar a mim e aos outros a falsa sensação de que vem de ti. Ó Pai amado, eterno, invisível, mas presente. Em teu nome, Senhor Jesus, repreendo o maligno em minha vida e em minha volta. Senhor Jesus, blinda-me com teus anjos. Blinda também as pessoas próximas a mim, Senhor, que não sejam atingidas pelas minhas imperfeições, pelas minhas atitudes inconsequentes. Senhor Jesus, oro neste momento por todas as pessoas que um dia ou em algum momento, instante, ofendi, feri, com palavras inadequadas, maltratei, traí a confiança, caluniei, fui insubordinado, arrogante, petulante, carnal, repreensível, natural. E isso não só de maneira verbal, mas também em meu interior, no coração. Ó Senhor Jesus, perdoa-me, Senhor, pelas coisas vergonhosas conscientes e também pelos pecados inconscientes.
Purifica-me, Senhor. Elimina as possíveis barreiras existentes entre mim e outras pessoas. Elimina as diferenças. Senhor Jesus, ensina-me a lidar com o meu próximo. Necessito desse ensinamento a todo instante. Senhor, perdoa-me, Pai. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que o Senhor colocou a meu lado, física ou espiritualmente. As pessoas mais próximas a mim, que sempre me encorajam a prosseguir, que cuidam de mim com carinho, mesmo não sendo merecedor. Eu vou pular um pedaço, que tem coisas que são entre eu e o Senhor, entre mim e o Senhor. Eu vou pular isso aqui, mas eu oro de maneira minuciosa pela minha família. Senhor Jesus, obrigado por minha família, muito obrigado. Ajuda-me a cuidar melhor dela, sem esperar qualquer retribuição. Senhor Jesus. Quanto à igreja e à obra, quanto aos irmãos que o Senhor colocou ao meu lado, para com eles servir a Ti, muito obrigado. Sinto-me indigno de tê-los ao meu lado. Peço perdão também pela forma inadequada que me dirijo a eles ou me dirigi em algum momento. Senhor Jesus, obrigado pelo irmão Dong. Continua cuidando dele, de sua saúde física, psicológica e espiritual. Mantenha-o sóbrio, porque ele é muito importante para nós, para o avanço de Tua obra. Mantenha-o sempre sensível a Ti. Mas eu oro mais pelo irmão Dong, eu não vou ler para vocês. E pelos seus cooperadores. Ó Senhor Jesus, sustenta também as pessoas que cuidam do irmão Dong. Eu cito essas pessoas aqui. Guarda o coração delas o tempo todo. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela existência dessas pessoas, pela disposição, paciência, pelo carinho delas, no cuidado com o Teu servo. Coloco diante de Ti também, Senhor, os tradutores do irmão Dong e, portanto, as pessoas mais próximas a ele. Senhor, cuida deles. Obrigado pela vida desses irmãos. São muito preciosos para nós, pois estão sempre nos servindo nesse ministério de tradução, que sabemos que é tão delicado, difícil, mas tem feito isso há anos, sem esmorecer. Você já orou por isso? Senhor Jesus, que homens de valor. Continue cuidando deles e de suas famílias, abençoando ricamente, Senhor Jesus. Tu conheces as carências de cada um, as deficiências de cada um deles e pode supri-las todas. Quanto às frentes de obra, Senhor, coloco também diante de Ti cada uma delas. Abençoa a editora, as cooperativas, os comportores, o SEAP, o Bucafé, o Instituto Vida para Todos, a Estância Cesaré de Filipe, Espaço Figueira, Projeto Arca, Rio da Vida em Castanhal. Sustenta os irmãos que coordenam cada frente de obra. Alcança esses irmãos a cada dia, sustentando-os. Cuida também de suas famílias. Torna esses irmãos cada vez mais adequados a Teu serviço. Nós temos coisas para orar ou não? Ó Senhor Jesus, oro pelas ofertas dos santos, dízimos e ofertas voluntárias. Senhor Jesus, abençoa as famílias das igrejas, os negócios, trabalhos, as atividades profissionais dos irmãos e irmãs e a consciência, encargo, disposição, generosidade de cada um para ofertar com vistas ao avanço da obra do Senhor. Ó meu amado Senhor Jesus, oro também pelos fundos de apoio à obra, ofertas às igrejas, ministros de riquezas materiais, sócios do Evangelho. Obrigado, Senhor, pelos irmãos e irmãs que ofertam e pelos recursos financeiros oriundos desses fundos, e especialmente pelos irmãos e irmãs que coordenam e cuidam desses recursos. Por meio dessas ofertas, muitas coisas têm acontecido, muito avanço tem havido na obra do Senhor em toda a terra. Senhor Jesus, multiplica nossas ofertas, Pai. Dê a mim e a todos os irmãos também fidelidade ao Senhor nos dízimos e generosidade nas ofertas voluntárias. Abençoa-nos na administração de nosso orçamento familiar, para que os recursos que o Senhor tem dado a nós não escapem pelos ralos, não vazem, não sejam desperdiçados, não sejam corroídos ou mesmo tocados pelo maligno.
que o devorador, com suas artimanhas, fique longe dos teus servos em todos os aspectos. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor, e de todos os teus filhos. Pai amado, ó Senhor, intercedo agora, especialmente pela igreja em São Paulo. Uma igreja importante no contexto da obra do Senhor, uma vez que muitos irmãos a tomam como referência, modelo. Ó Senhor, toma e mantém a liderança da igreja em tuas mãos. Coloco diante de ti a vida dos irmãos que lideram a igreja. Eu cito os irmãos. Ó Senhor Jesus, sustenta teus servos e suas famílias. Repara as possíveis brechas e apara as arestas existentes entre nós. Que sejamos sempre unânimes, lutando juntos pelo crescimento da igreja, pelo cuidado e amadurecimento espiritual das famílias. Ó Senhor Jesus, guarda, Senhor, nosso coração. Que no relacionamento com os irmãos sejamos respeitosos. Livra-nos da carne, de nosso ser natural, de nossa vida da alma que ainda é tão presente. Senhor, vem socorrer-nos, por favor. Leva adiante a tua igreja. Abençoa o ministério da palavra, dos serviços, de oferta de riquezas materiais. Que tudo o que fizermos, façamos em comunhão contigo e aumenta a nossa comunhão uns com os outros. Livra-nos do isolamento. Lidera cada reunião da igreja, Senhor. Que todas as reuniões sejam cheias da tua presença, do teu falar, do teu encorajamento, do derramamento do teu espírito. Usa cada irmão e cada irmã da igreja. Ao falar nas reuniões, que sejamos tementes a Ti. Não falemos nada de nós mesmos. Equilibra-nos em todos os aspectos. Senhor, encoraja-nos a exercer nossa função como membros do Teu corpo. Os irmãos que têm facilidade de falar, que têm liberdade, e os irmãos que são tímidos. Que os convidados, os visitantes, sintam-se bem nas reuniões da igreja. Perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes não estarmos conectados a Ti e devidamente coordenados com os irmãos. Ó Senhor. Oro também pelos diáconos. Ó Senhor Jesus. Que todos esses irmãos e irmãs sejam supridos e guardados por Ti. Que o serviço, a cooperação deles seja realizado debaixo da Tua liderança. Cuida, Senhor, especialmente dos que dentre eles se encontram-se desanimados por algum motivo. Reanima, reerga cada um. Não deixe nenhum de teus filhos, especialmente os que são ou que podem ser mais atuantes, prostrados em si mesmos. Renova nossas forças, Senhor. Oro pelos serviços da igreja. Oro pelas famílias mais próximas a nós. E quero concluir com esse pedaço da oração. Libera, dispensa, ministra, Senhor, bênção sem medida sobre os lares da Tua igreja. Sobre a vida de cada irmão e cada irmã. Que todos sejam contemplados por Ti com cura, salvação e libertação. Olha, Senhor, para os que estão enfermos. Cura-os de todo tipo de doença. Seja física, psicológica ou espiritual. Liberta, Senhor, teus filhos de toda obra maligna. Da opressão, da depressão, dos conflitos interiores, das crises existenciais. Senhor, coloco diante de Ti as famílias que estão com problema de relacionamento. Marido e mulher, pais e filhos, irmãos e irmãos. Senhor, apareça para cada membro dessas famílias. Ilumina, dispensa paz, reconciliação, amor, justiça, compreensão, humildade, bondade, perdão, simplicidade e pureza de coração. Os que estão com dificuldades profissionais no ambiente de trabalho, no relacionamento com superiores, subordinados e colegas. Sustenta o Senhor, dê a eles discernimento e ensina como lidar com cada pessoa e cada situação. Livra-os, Pai, das garras do inimigo, em todos os campos de nossa vida. Livra-nos, Pai. Sê com nossas crianças e adolescentes, guardando, Senhor, em todos os sentidos. Livra-os de pessoas más, física ou virtualmente. Muitas vezes nós, pais, avós ou responsáveis, não conseguimos acompanhá-los de forma adequada pela velocidade com que anda este mundo. Mas continue dando-nos sabedoria, discernimento e firmeza ao lidar com eles, a fim de cooperar com o Senhor na preservação desses vasos
para que sejam guardados por ti e úteis em tuas mãos desde já. Sê com nossos jovens que ingressaram ou estão ingressando no mercado de trabalho, que eles não sejam engolidos pelo brilho do ouro, pelas distrações do mundo. Livra-os da ganância, do orgulho, da arrogância. Mantenha-os simples, fiéis a ti, comprometidos com a igreja, com os assuntos espirituais. Mantenha-os com o coração sempre aquecido quanto às tuas coisas. Livra-os de toda frieza e indiferença para com os assuntos espirituais. Senhor, cuida dos irmãos e irmãs que estão enfrentando problemas financeiros, desempregados, com dívidas, com compromissos de pagamentos e sem os recursos necessários para cumpri-los. Ó Senhor Jesus, providencia uma saída urgente para teus filhos, que não entrem em buracos maiores de dívidas com bancos, cartões de crédito, agiotas, nem caiam nas mãos de aproveitadores que são especialistas em tirar vantagem de pessoas que estão passando por dificuldade financeira. Guarda, Senhor, teus filhos, livrando-os dessa situação. Ó Pai, dono do ouro e da prata, Senhor dos céus e da terra, fonte inesgotável de todo o nosso suprimento, aquele que traz à existência o que não existe, apenas com uma palavra. Faça um milagre na vida desses irmãos, dessas famílias, para que continuem servindo a Ti de cabeça erguida, sem motivos de se envergonhar. Senhor Jesus, livra-nos todos das garras deste mundo, da escravidão do mundo do sustento, do mundo pecaminoso e do mundo religioso. Liberta-nos, ó Deus, desse sistema corrompido, injusto, maligno, que tenta nos iludir com todas as suas ofertas e com todos os seus departamentos. Ó Senhor Jesus, tomo posse agora, Senhor, da libertação, de Tua cura para a minha vida e para a vida de todos os irmãos. Teus filhos amados, ó Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos? Queria pedir toda a igreja para a gente abrir o livro de Salmos, no capítulo 54. Vamos ler o versículo 1 e 2. Amém? Senhor Jesus, me ajuda. Ó Deus, salva-me pelo Teu nome. Faz-me justiça pelo Teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração. Dá ouvidos às palavras da minha boca. Aleluia! Amém. Amados, eu gostaria de encorajá-los a sempre se colocar diante do Senhor. Eu tenho certeza absoluta, se nós multiplicarmos o número de irmãos orando na igreja, dessa forma, muitas coisas vão acontecer, coisas maiores vão acontecer, milagres vão nos acompanhar com mais frequência. A verdade é que nós oramos pouco. E como nós não gostamos de divulgar esse assunto, então aqueles poucos ali que oram ficam no seu quartinho fechado. Mas nós queremos abrir o nosso coração para os irmãos. Tem muitos assuntos, muitas necessidades. O tempo todo precisamos estar em comunhão com o Senhor. Vamos continuar trabalhando, estudando, fazendo as coisas
que precisamos fazer no dia a dia, cuidando da família, mas vamos atentar para uma coisa: estamos numa luta espiritual. Tudo o que acontece nesse mundo tem relação com essa batalha espiritual. Eu quero encorajar você, irmão e irmã, a orar mais. Amém? Não só falar sobre oração, mas se prostrar diante do Senhor. Quem puder ficar de joelhos, fica. Quem não puder, fica em pé. Quem quiser ficar sentado. O importante é orar. Orar é se desmanchar, é se abrir, escancara o seu ser, rasga o seu coração diante do Senhor. Isso é muito importante. Jesus é o Senhor.